Olá pessoal, estamos de volta ao nosso podcast Visão Hospitalar. Hoje estamos com Angélica Cavalli, que é diretora adjunta de desenvolvimento setorial da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Angélica foi uma das palestrantes no Congresso Mundial de Hospitais e falou de um tema que fica super em pauta em quase todos os eventos, quase todos os congressos, quase todos os debates. Financiamento da saúde. Seja bem-vindo, Angélica. Vamos começar falando sobre financiamento, a parte que você deu hoje. Você falasse um pouco do tema, como foi essa experiência? Então, Aprílio, primeiro quero agradecer o convite da Federação Brasileira de Hospitais. Para mim é uma honra muito grande a oportunidade de estar num evento como esse, que tem aí uma reverberação internacional, uma oportunidade de trocar experiências, de trazer o papel da ANS, de levar uma missão institucional para todas esse povo tão qualificado. E da importância que tem nos hospitais do nosso país, é muito importante a gente estar presente para ajudar, a estimular a troca de experiência, de conhecimento regulatório, os modelos de indução de qualidade que a agência prega para o desenvolvimento do setor de saúde como um todo. E dentro desse modelo não podemos deixar de falar a questão do financiamento da saúde no nosso país, que na verdade o financiamento da saúde sempre vai ser, que a gente estava falando, vai ser sempre insuficiente, porque existe uma capacidade de pagamento, uma limitação de pagamento, não só no nosso país, como em todos os países do mundo, E a gente tem envelhecimento da população, O mundo está ficando envelhecido, então os usos de recursos de saúde são maiores, Nesse momento, quando a gente passa, atravessa aí uma passando ao longo da vida, Se você não tem um programa que pense na longevidade, de você envelhecer com saúde, muitas das vezes os sistemas de saúde acabam utilizando mais recursos quando a população está mais idosa. Então o país está envelhecendo, o Brasil vai envelhecer de forma muito rapidamente, Em 2030 a gente já tem aí um volume grande de pessoas que vão estar acima dos 60 anos. E para a saúde suplementar, daqui a 20 anos a gente tem aí uma mudança drástica, que a gente chama de pirâmide etária, que deixa de ser pirâmide, já para deixar, e aí deixa realmente de ser uma pirâmide. Então o financiamento ele é sempre insuficiente, a gente sabe que os recursos são escassos, e aí dentro do país, quando a gente tem uma limitação de pagamento, da capacidade de pagamento, desse financiamento do sistema como um todo, é importante a gente pensar como a gente está usando os recursos que estão disponíveis. Essa é o modo de expressão. Hoje a gente convive com modelos diferentes de financiamento na saúde suplementar. Como é que é hoje a realidade do Brasil em relação ao financiamento? Então, na verdade, o país todo tem formas diferentes de financiamento. Tem o financiamento público, orçamentário, tem o financiamento por meio de desembolso direto dos beneficiários, que é o pagamento out of pocket, que você pagando diretamente do seu bolso aquele serviço. E tem os planos de saúde, que você paga uma mensalidade e acaba utilizando, de alguma forma, os recursos via os operadores de planos de saúde, Na verdade, tudo isso que está pagando essa conta toda é a sociedade, seja aí os cidadãos por meio dos seus tributos, o seu desembolso direto, das instituições que compõem a sociedade por meio das empresas que de alguma forma financiam serviços de saúde para determinadas categorias profissionais, seja funcionários, ou por meio de pagamento de tributo também, porque essas empresas também pagam o tributo. É óbvio que a gente tem no Brasil a discussão da isenção fiscal para alguns tipos de custos de saúde, mas essa é uma conta que tem limite. A gente tem aí, dentro de despesas da saúde, chega a quase R$1 trilhão, Desses R$1 trilhão aí, a gente tem do setor de saúde suplementar quase R$283 bilhões que são relacionados à saúde suplementar, que em torno de 51 milhões de beneficiários, um quarto da porção do nosso país tem plano de saúde. E esse um quarto, que seria R$51 milhões, está desembolsando
método do Centro de Saúde, né? Tem uma receita de quase 235 milhões, são bilhões. Então, você vê que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Do ponto de vista da entrega, o setor entrega muita coisa, a condição assistencial é enorme, né? Suntuosa. Nos últimos 10 anos, a gente saiu, né, de receita de 108 bilhões para 285, então isso tem um impacto, porque a gente está dizendo que a gente está gastando quase 3 vezes mais, né? E se você olhar dos últimos 10 anos, a gente está em torno de 50 milhões de beneficiários. Então, assim, esse condomínio, ele permanece estável, mas está pagando uma conta que vai crescendo. E aí, qual é a preocupação da gente? Será que daqui a 10 anos a gente tem capacidade para continuar dobrando essa conta? É aí onde a gente vai estar na discussão. Você chamou a atenção que um dos desafios do sistema de saúde do Brasil é o envelhecimento rápido, acelerado da população. Isso certamente vai gerar um impacto financeiro tremendo. Como é que vocês já começaram a discutir? Já vem sendo discutido novos modelos para poder dar conta desse aumento que vai tá aí na cara, tá crescendo? O que vocês estão pensando? A gente está pensando na eficiência do CEPOR. E aí a gente tem uma discussão muito grande no sentido de trazer o pensamento que hoje está trazendo à tona, que é o valor em saúde, né? São práticas assistenciais em que a gente tem a prestação de serviços de saúde que coloca o beneficiário no centro desse cuidado. E que seja uma entrega assistencial que gere valor e saúde para ele. E menos desperdício. De menos desperdícios. E aí, quando a gente coloca esse propósito, que é botar o paciente no centro de cuidado, o beneficiário no centro de cuidado, todos precisam estar focados nesse mesmo propósito. E aí a gente está remunerando, pensando no modelo de remuneração e financiamento do plano de saúde como prestando de serviço, né? Dentro desse modelo de pagamento, a gente pensa em pactuar pagamentos que sejam para a eficiência. Então, quanto mais eficiente você for, quanto mais qualidade você presta, quanto mais você tem aquele risco gerenciado, melhor você deve receber, né? Você premia os eficientes e não incentiva a ineficiência, né? Então, essa é a grande, digamos assim, guinada que a gente quer trazer com isso de estrutura para a gente ter uma pertinência maior com os gastos, que sejam pertinentes e que sejam em tempo oportuno, né? Porque aí a saúde, né, sendo cuidada da saúde, esse risco assistencial ele é gerenciável. A gente não tem aí um gasto indevido ou algo que não está tão previsível. Na verdade, é imprevisível, todo mundo não sabe que é imprevisível. Mas tudo que a gente puder tornar, tudo que a gente puder construir para tornar isso previsível, ou um pouquinho menos imprevisível, melhor. E aí, nesse sentido, a gente tem uma série de questões que a agência vem trazendo. Por exemplo, a indução de alguns modelos de coordenação e gestão de cuidado, em atenção primária e saúde, trazer esse beneficiário de forma mais coordenada, né? Buscar, de alguma forma, a discussão de trazer o mapa assistencial e epidemiológico da saúde suplementar para a gente poder saber aonde precisamos investir, aonde precisamos focar os nossos esforços e concentrar investimentos, tá? E ter essa visão de forma regionalizada para a gente poder, para facilitar as atuações e a facilitar também políticas públicas, né? Desenhar a jornada do paciente, pensar em linhas de cuidado, tentar trazer boas práticas assistenciais para que a gente possa ter uma visão de qual é a jornada, qual é a incidência e prevalência das doenças atuais na população e os custos envolvidos, para que isso possa se tornar mais previsível e a gente possa se projetar para o futuro, tá? Essa é a visão que a gente tem para desenvolvimento setorial. Então, ainda tem muitos desafios pela frente. Exemplo, a agência hoje não tem
o diagnóstico de todas as guias que transitam a saúde suplementar. E a gente tem o padrão TIS, que é o padrão de troca de informações da saúde suplementar. Nesse padrão, quando você vai fazer um exame, você vai no médico, você assina aquela guiazinha. Aquela guiazinha, ela gera uma informação que vai para o órgão regulador. E a gente teve uma decisão judicial em 2010 que nos impediu de receber o CID das guias de diagnósticos que chamamos de SADT. Então, essas guias são fundamentais que a gente tivesse esse diagnóstico. Por quê? Porque a gente poderia ter uma visão setorial da vigilância epidemiológica, uma visão mais real dessa vigilância epidemiológica. E aí poderia concentrar esforços exatamente de onde é que a gente precisa investir, ter investimento em saúde, né? Concentrar esforços não só em aparato de serviço, mas também em tecnologia, né? E em coordenação, né? Quais são os tipos de profissionais que aquela região precisa. Alguma coisa que eu noto bastante é que a saúde suplementar está muito focada na recuperação do paciente, mas não na prevenção. Existem projetos, porque eu imagino que se a gente melhorar a prevenção também, a gente vai diminuir o número de pacientes que vão procurar os estabelecimentos de saúde. Você acha que passa por aí também uma discussão sobre prevenção? Como a ANS tem conduzido esse debate? A lei fala um pouco isso, tá? E desde o início da ANS, a gente tem um carinho muito grande com essa questão da prevenção e da promoção e prevenção da saúde. Inclusive, a gente tinha incentivo até financeiro para operadoras que tinham programas de promoção e prevenção. Então, a prevenção e a prevenção, promover a saúde e prevenir doenças, é estruturante dentro da atenção primária da saúde, do primeiro nível de assistência, né? Porque você previne que a doença se instale. Se você tem aquela prevenção, você não agudiza o paciente, ele não vai piorar sua condição de saúde, né? Então, a gente tem, inclusive, na Inês, os programas de promoção e prevenção que as operadoras podem ir lá e se cadastrar, e a agência tem o acompanhamento desses programas no sentido de saber quantos programas existem, né? Por operadora. E também a agência trabalhou o que a gente chama de certificação dessa linha de cuidado e atenção primária. E tem algumas operadoras que têm certificação de atenção. A gente tem 5 operadoras atualmente no Brasil que têm essa certificação, que segue as melhores práticas assistenciais. Ela se organiza toda por vista de ser modelo de governança e de gestão do seu cuidado, tendo uma equipe multiprofissional para organizar o cuidado e gerenciar de cada 2.500 beneficiários uma equipe multidisciplinar com parcerias. E esse modelo tem sido bem positivo. A gente tem acompanhado pela agência, temos conversado com essas operadoras, e a gente tem visto que bons resultados têm sido identificados, bons resultados assistenciais, os indicadores dessas operadoras do ponto de vista assistencial são melhores. Isso se revela nas nossas informações, que são públicas. Agora, a gente precisa fazer que isso ganhe escala, né? E tem alguns desafios para que a gente consiga colocar isso para frente, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Cuidar da saúde é prevenir. E se você... A gente tem um modelo focado na doença, né? A gente chama de modelo que está focando sempre no tratamento quando já acontece o mal maior. Mas se a gente consegue estabelecer uma observância também do autocuidado por beneficiário, gerar um letramento para ele, para que ele possa entender a sua condição de saúde, né? Estabelecer ali um plano de cuidado para ele, e ele também para ele ter adesão a esse cuidado, a gente criar estímulos de adesão a esses cuidados. Acho que tem tudo para dar certo, sabe? E ver o beneficiário do ponto de vista da saúde como um todo, seus determinantes sociais, se ele mora sozinho, se ele mora com a família, qual é a condição financeira dele. Isso tudo faz parte desse plano de cuidado que essa equipe, geralmente da atenção primária,
faz. Então, o cuidado é mais personalizar. Eu costumo dizer que quando o operador aplica a certificação da desenfermagem da agência S, plano que é certificado pela ILS, ele tem uma porta VIP, uma porta para chamar de sua, uma equipe de concierge para poder chamar de sua. Então, isso é um facilitador muito grande e ajuda bastante nessa atenção à saúde. Angélica, Brasil, uma das peculiaridades do Brasil é essa dimensão geográfica, continental e essa quantidade de disparidades regionais que a gente tem no país. Isso se reflete também na oferta de serviços de saúde. Com a ANS, consegue ter essa capilaridade para acompanhar a saúde suplementar nas regiões mais remotas do Brasil. Esse é um desafio enorme. Inclusive, um desafio para regular de acordo com essa diversidade regional, né? Porque a gente tem chamamos de vários Brasils, né? A gente tem regiões que tem muito pouca operadora, pouca oferta da saúde suplementar. E tem outras regiões que você tem uma disputa de mercado maior. E tem operadoras de grande porte. E tem as médias e as pequenas. As pequenas são nossas maiores populações hoje. Porque elas têm um papel social muito grande também. Como você falou, tem uma capilaridade brasileira extenso. Elas têm um papel social importante, né? Elas desenvolvem determinadas regiões que elas chegam geralmente em regiões que estão pensando em desenvolvimento, então elas são importantes para essas regiões que a gente já não só tem às vezes o SUS, né? E com essa questão do impacto tecnológico, e na verdade a gente tem um marco legal que incorpora muita coisa de forma judicial e a gente acaba tendo uma cobertura muito grande, né, do ponto de vista de assistência. Essas operadoras de pequeno porte podem ter alguma certa dificuldade para cumprir essa assistência, né, desse impacto tecnológico que pode estar chegando. Então, Poucos especialistas também, algumas áreas, algumas regiões, sim, a gente tem uma regra que a gente estabelece quando você não tem no município, você vai para o município limítrofe, né, na região limítrofe, isso vai se estendendo, né? Então, assim, do ponto de vista de consulta, atendimento médico, esses vazios assistenciais, a regra dá maior segurança e proteção para esses beneficiários. Com relação ao aspecto tecnológico, é que, da forma como hoje a legislação estabelece, não necessariamente a cobertura é aquela autorizada pela ANS. E a ANS tem uma preocupação muito grande quando a gente estuda a incorporação tecnológica, para que essa incorporação possa ter essa visão que você está trazendo aqui. Por exemplo, se uma determinada tecnologia não for possível no país todo, a gente avalia para não incorporar, porque como é que você vai chegar a um nível de escala para regiões mais longínquas, determinadas tecnologias que têm alto custo, por exemplo. Então tem essa questão. Agora, há esse desafio. Esse desafio do país continental, ele é, digamos assim, contínuo, né? Mas a gente vem trabalhando, né, de forma sem parar, e a gente incorpora muito, a gente trabalha muito lá, essa equipe é pequena, e nós somos o país que incorpora mais rápido no mundo inteiro. Temos uma legislação que nos obriga a fazer essa incorporação, então isso é desafiador. Fazendo essa análise comparada internacional, os modelos de saúde suplementar que existem em países afora, se a gente fizer uma correlação com o Brasil, aqui no Brasil a gente tem o SUS também, onde a rede privada convive com o SUS. Não é a realidade de vários países que não tem o sistema público de saúde. Eu queria perguntar para você de que forma a integração do público e do privado aqui no Brasil favorece o sistema como um todo e como essa parceria poderia ser maior, como a expertise do setor privado poderia contribuir com o setor público e como o setor público poderia oferecer melhores serviços para a população justamente através dessa integração. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu sou super nesse ponto, assim, eu acho que tem muita potencialidade, sabe?
o setor privado sempre impulsiona o setor público e a gente vê que existem várias esferas e já tem parcerias públicas privadas, né, de virtude da população no sistema público, que são parcerias que trazem bastante êxito para a população. E a gente tem na saúde suplementar também uma parceria importante, porque onde a operadora de plano de saúde funciona bem, né, tem bem os beneficiários e tem uma qualidade assistencial, você desonera o serviço público, né? Então, quanto maior a ampliação de acesso que você dá no setor privado, obviamente você está desonerando o setor público. Só que isso é uma dicotomia, né, digamos assim, que a gente busca harmonizar da melhor forma possível, porque a gente entende que não é possível, né, com os recursos disponíveis, dar atenção para essa quantidade enorme de brasileiros do nosso país. Não sou curto. O cobertor é curto, né? Então, geralmente é custódia, né? O cobertor puto, ele vai deixar o peso, né? Descoberto, ou ele vai deixar a cabeça descoberta. Então, eu acho que o setor privado traz toda essa lógica de puxar para cima esse nível de assistência, de cuidado, e que traz para a gente uma melhora de performance, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento setorial e qualidade setorial, né, a gente está pensando nisso, a gente está pensando em contribuir com o sistema de saúde como um todo, que é a nossa missão pela ANS, né, e as operadoras, inclusive a relação delas com os prestadores e beneficiários e com o objetivo de contribuir com a saúde do Brasil, isso está na lei. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa nesse mote, né, de você, no final da conta, a gente está cuidando também, ajudando a impulsionar o nosso sistema de saúde brasileiro. Perfeito. O sistema privado funcionando bem vai com certeza desafogar o setor público. Angélica, eu queria agradecer pela sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu trouxe para a gente esclarecimento sobre saúde suplementar, financiamento, trabalho da ANS. Quero te parabenizar e te agradecer da disponibilidade de conversar conosco aqui. Muito obrigada a você também pela oportunidade.